Os psicopatas possuem uma frequência cardíaca em repouso mais baixa do que as outras pessoas? Como assim? Há muita discussão sobre as emoções dos psicopatas. Algumas questões como eles sentem emoções, eles sentem medo, tristeza, repercutem em todo o cenário que busca investigar este tema. Será que as respostas fisiológicas e emocionais destes indivíduos são diferentes, são em menor proporção do que as outras pessoas que não possuem essas características? Bom, vamos ver isso aqui. Este canal é o Crime e Solução e irei buscar trazer este tema com um pouco mais de detalhes, embasando as explicações em artigos científicos de pesquisadores renomados na área. Adrian Raine é um neurocientista que estuda crimes violentos e criminosos violentos há um bom tempo. Ele busca investigar se há uma correlação entre a genética, a biologia e o ambiente do indivíduo para formar o padrão de comportamento criminoso. Raine e seus colaboradores notaram uma correlação no mínimo curiosa. Criminosos violentos e psicopatas que cometeram crimes e não foram pegos, e psicopatas que cometeram crimes e foram pegos, possuíam uma frequência cardíaca em repouso mais baixa em comparação com os outros indivíduos. Na busca de tentarem entender essa correlação, algumas hipóteses foram formadas. Estes indivíduos possuiriam uma maior propensão ao sentimento de tédio e à tomada de decisão em busca de comportamento de risco. Por possuírem uma frequência cardíaca mais baixa em repouso, eles possuiriam um estado fisiológico desagradável, que empurraria esses indivíduos ao comportamento de risco, trazendo assim fortes emoções. Outra teoria é de que esses indivíduos possuiriam um menor sentimento de medo. Na avaliação de decisões na tomada de risco, na avaliações de cenários ameaçadores, eles sentiriam menos ansiedade, menos preocupação com as consequências de seus atos e com os riscos das situações, envolvendo-se assim em comportamentos perigosos. Foram observadas também alterações cerebrais, tanto em um nível morfológico quanto em um nível fisiológico. Morfológico é a forma e o tamanho de cada parte do cérebro, e o fisiológico é justamente a função de cada parte do cérebro. Essas alterações foram observadas por Raine e seus colaboradores, e também por outros neurocientistas que investigam o mesmo tema. Essas alterações são em maiores proporções, principalmente em duas áreas um tanto quanto distintas do cérebro, os lobos frontais e o sistema límbico. Os lobos frontais se encontram em partes mais externas do cérebro, enquanto o sistema límbico se encontra numa porção mais interna do cérebro. Algumas alterações se encontram no córtex pré-frontal ventromedial e no córtex pré-frontal, regiões responsáveis pelo controle dos impulsos, pensamento abstrato, compreensão e formação de regras morais e sociais, além de uma compreensão em maior grau de todo o comportamento social. Outras alterações são observadas na região da amígdala, hipocampo e giro do cíngulo anterior. A amígdala é um órgão com forma e tamanho de castanha. Existem duas amígdalas, uma em cada parte do cérebro. Elas são responsáveis por muitas coisas, para falar a verdade, mas uma de suas principais responsabilidades é gerar a sensação e interpretação de medo e ameaça no indivíduo. Foi observado por Raine e seus colaboradores que a amígdala é cerca de 17% menor em indivíduos com as características de acordo com a síndrome da psicopatia do que em indivíduos que possuem essas características em menor grau. Não só isso, como também a atividade da amígdala era menor. A sua conexão com regiões como o córtex pré-frontal ventromedial era menor e a ativação da amígdala era menor. Isso, por si só, é muito condizente com as teorias que dizem que psicopatas sentem medo e ansiedade em uma menor proporção em comparação com indivíduos que possuem essas características em menor magnitude. No entanto, temos uma reviravolta em tudo isso, uma complicação maior. Foi observado em diversos testes que medem as reações fisiológicas condizentes com medo e ansiedade, testes esses que medem a frequência cardíaca e respiratória, e medem a atividade eletrodérmica da pele, o famoso suor frio que sentimos quando estamos ansiosos. Foram feitos diversos testes em indivíduos que cometeram crimes violentos e indivíduos que foram diagnosticados com psicopatia. Muitos desses indivíduos apresentaram respostas fisiológicas menores, o que é condizente com a teoria de que eles sentem o medo em menor proporção. No entanto,
muitos indivíduos com as mesmas características que eles, com uma vida criminal semelhante a eles, apresentavam respostas fisiológicas completamente comuns, como qualquer outra pessoa, sem nenhum tipo de aspecto que o pudesse distinguir de outros indivíduos. Sendo assim, a resposta não é tão interessante, ela é bem confusa, para falar a verdade. A verdade que temos atualmente é de que tanto os psicopatas como indivíduos que possuem essas características em menor intensidade podem ou não sentir emoções numa intensidade semelhante. Este é um assunto muito interessante, existe muita coisa sobre esse assunto, muitos artigos que buscam esmiuçar todo esse complexo tema. Por isso pretendo trazer outros vídeos futuramente que explicam justamente sobre essa questão específica. No entanto, por hoje ficamos por aqui, é o começo do canal, estou testando algumas coisas, espero que tenha ficado tudo bem claro, tudo bem explicadinho. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, por terem chegado até aqui, tamo junto.